E o quadro Conversa Franca está de volta. Hoje nós estamos aqui com a enfermeira do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, que vai falar um pouco aí sobre a vacinação contra a gripe que aconteceu e terminou agora no dia 22 de junho. O nome dela é Eliene Freitas. Eliene, como que foi aí a vacinação nesses dias? A vacinação aconteceu, por 2 meses de campanha. Foi uma das campanhas mais diferentes que a gente viveu nesses últimos anos. A gente não conseguiu ainda atingir meta para criança, mas para idosos a gente cumpriu dos outros grupos. Então, gestante e criança a gente está priorizando com o restinho de dose que restou. Então, a campanha encerrou mesmo no dia 22 e agora está sendo mantida a vacinação dessas pessoas, que ainda não conseguiram vacinar, que ainda não conseguiu atingir a meta, ainda tem essa oportunidade de vacinação. Mas a gente aproveita até para sensibilizar, que a gente vê quando, mesmo depois do tempo, as pessoas continuam procurando, ficar atento aos prazos mesmo, Foram 2 meses de campanha, foi bastante tempo, teve bastante intenso, bastante livre, dentro dos grupos, então é uma oportunidade de ficar atento, quem nesse ano teve alguma dificuldade agora, nesse final, a gente não recebeu doses extras como dos outros anos, doses que a gente fala que sobraram, a vacina não sobrou dessa vez, dessa vez a vacina foi a quantidade necessária para os grupos, então, de acordo com o período que a gente tinha para vacinação. Foi uma campanha bem diferente mesmo das demais. Eliene, você falou de uma porcentagem, que desse grupo de crianças até 5 anos e de gestantes. Qual é a porcentagem que foi imunizada e quantos por cento ainda falta? Para a criança, a gente está pouco mais de 50%. Condiz até com o que a mídia hoje está batalhando muito, que é a questão da vacinação nas faixas etárias, crianças menores de 5 anos. As coberturas vacinais, de uma forma geral, elas estão aquém daquilo que é realmente necessário para a proteção. Então, criança, principalmente, a gente não conseguiu e gestante. Por isso que a gente ainda está com esse tempo a mais, o restinho de dose que tem, a gente está priorizando essas pessoas, para que elas consigam estar protegidas e proteger esse grupo de uma certa forma. Mas a gente sensibiliza da importância desses pais estarem mais atentos aos calendários vacinais das crianças, seja para influenza ou demais vacinas. Eliane, a gente viu no final de junho agora, teve um caso confirmado da gripe suína em Juiz de Fora e alguns casos, algumas suspeitas, se não me engano, 3 casos. Aqui em São João del Rei tem registro de alguma suspeita? A gente teve também registro de suspeita por influenza, tivemos um caso confirmado também de H3N2. A vigilância ela acontece independente da questão da vacinação. Pessoas que são internadas com quadro mais grave, elas têm, a gente faz esse acompanhamento que a gente fala clínico com exames específicos, encaminhamos para a FUNED, a gente teve esse resultado também. Então, assim, isso só constata aquilo que a gente sempre previa em relação à circulação do vírus. Hoje em dia não tem muito dificuldade de um vírus circular de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Haja visto que o deslocamento está muito rápido, está muito fácil e a gente é polo turístico, universitário, então a gente recebe pessoas do mundo inteiro. Então, para a gente não foi, na verdade, uma novidade que o vírus estivesse circulando entre a população. Por isso até que a gente intensificou e trabalhou muito a questão da vacinação, da campanha, porque a prevenção é sim o melhor remédio. Então, a vacinação em massa da campanha é a melhor opção. Quais as dicas aí, os sintomas e quem tiver, com doença, lógico, procurar um médico, mas evitar tomar qualquer tipo de medicação, antes de mais nada, não é isso, Helene? E as dicas finais aí para quem tiver esses sintomas. A vacinação é uma medida importante. Como a população não é toda contemplada, existem outras medidas que são importantes para conter qualquer tipo de doença transmissível através de contato, por exemplo. A gente reforça a necessidade da lavagem das mãos, das condutas individuais, ambientes arejados, quando for tossir, evitar a mão para que não haja uma transmissão indireta, que a gente fala, que é a contaminação indireta. Então, a medida individual, ela protege de uma certa forma o coletivo, junto com a população que foi vacinada, que são pessoas que tinham mais chance de complicar. Isso só trouxe mais benefício. Então, aqueles que não foram vacinados, você consegue proteger a si próprio, proteger o grupo, com medidas muito simples. Contamos com todos vocês. Ok, muito obrigada, Eliene. E o quadro Conversa Franca fica por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.